É bom ter você de volta. E hoje nós vamos ver o tema da competência na execução trabalhista após a recuperação judicial, especialmente em vista de um caso recente que pode dar ensejo a alguma discussão acerca desse tema. Primeiramente, temos que lembrar que pelo artigo 6º da Lei 11.101, que trata da recuperação judicial e da falência, se tem que a decretação da falência ou deferimento do processamento da recuperação judicial suspende o curso da prescrição de todas as execuções em face do devedor, inclusive aquelas do devedor particulares do sócio solidário, dos credores particulares do sócio solidário. No parágrafo 2º desse tema, desse dispositivo, se tem que as ações de natureza trabalhista, inclusive as impugnações a esses títulos, serão processadas perante a justiça especializada, ou seja, a Justiça do Trabalho, até a apuração do respectivo crédito, que será inscrito no quadro geral de credores pelo valor determinado em sentença. E ainda no parágrafo 5º desse artigo 6º da Lei de Recuperação e Falência, se tem que aplique-se o disposto no parágrafo 2º desse artigo à recuperação judicial durante o período da suspensão, mas após o fim da suspensão, a execução trabalhista poderão ser normalmente concluídas, ainda que o crédito já esteja inscrito no quadro geral de credores. Então, a partir dessas disposições, se tem essencialmente de que, uma vez deferido o processamento da recuperação judicial, teria-se a suspensão da execução e, no âmbito trabalhista, essa execução poderia prosseguir até a apuração do crédito trabalhista, ou seja, daquele crédito judicial trabalhista, após toda a sua liquidação, sem que se pudesse, a partir de então, se promover qualquer tipo de ato de constrição do patrimônio do devedor ou ainda de ato de expropriação, ou seja, de transferência desse patrimônio. Um ponto a se destacar, que pode ser eventualmente objeto de vídeos futuros, é essa possibilidade de a execução trabalhista de empresa submetida ao processo de recuperação judicial continuar em busca de devedores solidários ou devedores subsidiários desse crédito trabalhista, mas esse vai ser o tema de vídeo subsequente. Um outro aspecto que tem que se verificar é na consolidação dos provimentos da Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho, que traz em seu artigo 80 que, deferida a recuperação judicial, caberá ao juiz do trabalho, que entender pela cessação da competência para o prosseguimento da execução trabalhista, determinar a expedição de certidão de habilitação de crédito para ser submetida à apreciação do administrador judicial, ou seja, por esse artigo 80 da consolidação dos provimentos da Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho, se tentaria disciplinar o procedimento mais adequado a ser adotado pela Justiça do Trabalho, especialmente pela Vara do Trabalho, pelo juiz da execução, no caso do, do deferimento de recuperação judicial do eventual executado. Entretanto, o artigo 83 dessa mesma consolidação traz que o juiz do trabalho, contrário à cessação da competência para o prosseguimento da execução trabalhista contra a empresa recuperanda, deverá proferir decisão fundamentada, na qual se dará ciência aos juízes de direito das comarcas e aos juízes das varas especializadas que tenham deferido o pedido de recuperação judicial para adoção de medida judicial pertinente. Ou seja, aqui você tem um entendimento, uma abertura pela independência do julgador, do juiz da execução trabalhista, para eventualmente prosseguir na execução trabalhista em vista de empresa já submetida ao processo de recuperação judicial. Eventualmente, a interpretação mais limitada desse dispositivo poderia indicar, sim, a execução trabalhista perdurará nos termos da legislação, ou seja, até que se liquide o crédito e seja possível providenciar a habilitação desse crédito no quadro geral de credores. Entretanto, é possível encontrar algumas decisões que ampliam essa possibilidade, as atribuições do juízo da execução trabalhista em vista das disposições da Lei de Recuperação Judicial. E aqui então nós chegamos no caso que deu origem, que justifica esse vídeo. No julgamento do RO do Recurso Ordinário em Mandado de Segurança 94 de 2006, a STI 2 do TST entendeu que o depósito judicial realizado antes do deferimento do processo de recuperação judicial não mais integrava o patrimônio da empresa ao tempo da decretação da recuperação judicial, razão pela qual não se submete à vista atrativa do juízo universal. Ou seja, o juízo universal é aquele juízo da falência ou o juízo da recuperação judicial que é encarregado de angariar todo o patrimônio da empresa em recuperação ou falência, de modo a possibilitar uma distribuição mais equânime entre os devedores. E continuando na ementa desse julgado.
O depósito judicial teve como finalidade principal garantir a satisfação do eventual crédito trabalhista, de forma que, quando realizado, desligou-se do patrimônio da empresa impetrante e assumiu o papel de garantia de uma futura execução, não devendo ficar à disposição do juízo falimentar, mas sim do juízo trabalhista. E não existe direito líquido e certo que ampare a pretensão de ver cassado, ou pelo menos suspensa, a decisão judicial que determinou o regular prosseguimento do feito nessa especializada. Ou seja, aqui, no caso, o mandado de segurança havia admitido a paralisação da execução. Entretanto, com o julgamento e eventual provimento desse recurso ordinário, se entendeu que não cabia ao juízo trabalhista suspender a execução, tampouco evitar de proceder a qualquer tipo de ato de constrição ou expropriatório. A singularidade desse caso é de que quando, apesar da ementa, do julgamento e mesmo do teor da fundamentação desse caso, tratar de depósito judicial, o que se tem aparentemente, pelo relato da decisão impugnada, é que se trata de mero bloqueio de valores e, consequentemente, não haveria exatamente esse afastamento do patrimônio da empresa. O patrimônio estaria, aquela parcela do patrimônio estaria indisponível à empresa, mas ainda componente integrante desse patrimônio. Não haveria, consequentemente, esse desligamento e a plena disponibilização ao juízo da execução trabalhista, com qualquer tipo de desvinculamento do juízo falimentar ou mesmo do juízo da recuperação trabalhista ou da recuperação judicial. Frente a essas decisões, entretanto, o que nós vamos ver é que, pela jurisprudência do STJ, o que se tem é que, após o deferimento da recuperação judicial, é do juízo de falência e recuperação judicial a competência para o prosseguimento de atos de execução relacionados às reclamações trabalhistas, movidas contra a empresa recuperanda. Nesses casos, a competência da Justiça do Trabalho se limita à apuração do respectivo crédito, sendo vedada a prática pelo citado juízo, o juiz trabalhista, de qualquer ato que comprometa o patrimônio da empresa em recuperação, ou seja, qualquer ato relativo ao procedimento próprio de execução, ou seja, a liquidação seria admissível, mas qualquer ato relativo à constrição, ou seja, a indisponibilização do patrimônio do devedor, ou de expropriação, ou seja, a transferência ao patrimônio do credor, esses atos não poderiam ser realizados pela Justiça do Trabalho, uma vez que se tivesse admitido a recuperação judicial trabalhista. Também se tem essa noção em julgados subsequentes, do STJ ainda, pelo qual, segundo decidido por essa Corte Superior, no caso do STJ, mesmo estando a empresa devedora em recuperação judicial, a Justiça do Trabalho detém competência para liquidar os créditos pleiteados em reclamação trabalhista. Na execução trabalhista podem ser determinados atos que não atinjam o patrimônio da empresa recuperanda e, consequentemente, não prejudiquem a competência do juízo universal. E nesse caso aqui se tem aquele exemplo da possibilidade de constrição sobre o patrimônio de sócio da empresa em reestabelecimento e de sociedade do mesmo grupo econômico não submetida à recuperação, ou seja, uma vez que se configure algum tipo de grupo econômico ou um vínculo entre devedores nessa execução trabalhista, se esses atos de constrição recaírem sobre bens não da empresa em recuperação ou a empresa falida, mas empresas do grupo econômico, o STJ tem entendido que essa execução pode prosseguir normalmente. Uma particularidade desse outro caso, esse agravo interno 144.592, é de que ele trata de bens bloqueados, ou seja, no mesmo sentido que se teria naquele RO em mandado de segurança julgado pela SDI 2, agora com decisão publicada no final de abril. Nesse agravo interno do STJ, se tem então que o tema não é novo nessa corte, que já afirmou o entendimento no sentido de que, após o deferimento de recuperação judicial, é do juízo da falência e da recuperação judicial a competência para o prosseguimento dos atos e execuções relacionados à reclamação trabalhista movida contra a empresa. Nesse caso, a competência da Justiça do Trabalho se limita à apuração do respectivo crédito, sendo vedada a prática, pelo citado juiz, de qualquer ato que comprometa o patrimônio da empresa em recuperação. Então, o que se vai ter a partir daí é que pode estar surgindo algum conflito entre a jurisdição trabalhista e a jurisdição da recuperação judicial e da falência, ou seja, há necessidade de definição muito exata se essa
esse mero bloqueio de bens, bem em dinheiro ou mesmo de outros tipos de bens com integrantes do patrimônio da empresa em recuperação judicial, já qualifica essa circunstância, esse patrimônio, como apartado do patrimônio da empresa e, consequentemente, sobre livre disposição da Justiça do Trabalho no curso dessa execução. Uma leitura mais estreita da disposição legal e também, de alguma sorte, com base na jurisprudência atual do STJ, você vai ter um entendimento, vai derivar um entendimento de que a Justiça do Trabalho não poderia dispor desses valores, mesmo que apenas bloqueados, especialmente se apenas bloqueado, e mesmo que já sujeitos à jurisdição trabalhista, ou seja, já dispostos à disposição do juízo da execução trabalhista. Deve-se atentar ainda mais que é possível encontrar algumas decisões do TST acerca dessa possibilidade de disponibilização pelo juiz do trabalho de patrimônio da empresa recuperada, mas que foi objeto de apartamento em momento anterior à decretação da recuperação judicial, do deferimento da recuperação judicial. Então, por exemplo, nesse agravo de instrumento em recurso revista 589 de 2014, se tem que o regional afirma que a recuperação judicial da agravante foi deferida em 10 de 3 de 2016, enquanto o depósito recursal foi efetivado em 25 de 5 de 2015. Assim, efetuado o depósito recursal antes do deferimento da recuperação judicial, este já não é de propriedade da reclamada, remanescendo a competência da Justiça do Trabalho. Nesse caso, é relativamente mais simples, porque sim, o depósito recursal é depositado em conta vinculada ao FGTS do reclamante, e mais especialmente após a reforma trabalhista, sequer haverá necessidade de vinculação à conta do reclamante, mas mero depósito em conta própria, vinculada à disposição do juízo, ou ainda de meios de garantias subsequentes. Mas o que importa aqui é que o depósito recursal, de alguma sorte, é mais claramente significativo da expropriação, ou seja, da transferência de valores e de bens do devedor, do potencial devedor, para a disposição da Justiça do Trabalho. E nesse caso seria menos complicado, porque realmente houve a transposição do patrimônio em favor, por assim dizer, da garantia da execução. É certo, por outro lado, que aquele primeiro caso, o RO em mandado de segurança, julgado recentemente pelo TST, não tratava especificamente de depósito para garantia de execução, mas de bloqueio de valores. Uma outra atenção que se deve ter nesse tipo de caso é que pela via ordinária, por assim dizer, ordinária, da interposição de agravo de petição, posteriormente recurso de revista e eventual agravo de instrumento, deve-se ter em conta da limitação decorrente do parágrafo 2º do artigo 896 da CLT, ou seja, que diz que a admissibilidade do recurso de revista em sede de execução depende da demonstração inequívoca de ofensa direta e literal à Constituição nos termos do parágrafo 2º do artigo 896 da CLT e da súmula 266. E o que se encontra na pesquisa da jurisprudência é de que, em geral, essa discussão do tema da devolução de depósito recursal à empresa sob recuperação judicial não caracterizaria violação de dispositivo constitucional, nem da relativa à competência da Justiça do Trabalho, nem da proteção à propriedade privada. Decisão que também se repercute nesse caso, no agravo em recurso revista 293 de 2015. Então, essa foi a nossa exposição acerca das dificuldades que podem estar surgindo acerca da distribuição da competência na execução trabalhista após a recuperação judicial. Em vista das decisões do STJ, parecia que estaria se consolidando o entendimento de que após a decretação da recuperação judicial, e tanto mais depois da decretação da falência, não caberia mais nenhum ato de constrição ou expropriação por parte do juízo trabalhista. Entretanto, em vista desse novo julgamento do TST, é possível antever que alguns julgadores se sentirão mais à vontade para deferir a liberação aos credores trabalhistas de valores eventualmente depositados ou bloqueados no curso de uma execução trabalhista. O outro ponto que tem que se destacar é que no caso da tramitação dessas discussões, não por meio de mandado de segurança ou ato semelhante, mas por meio do trâmite de agravo de petição e recurso de revista, muito provavelmente haverá a
o bloqueio ou a não admissão desse recurso de revista, ou seja, os meios processuais para discussão serão realmente limitados. Eu agradeço a atenção e nos vemos no próximo vídeo. Até mais.